Só entendeu. Só entendeu. Ajudou então. Deixa eu ver se você está no tamanho. Declare isso ao Senhor então nessa manhã. Diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você pode ficar de pé e declarar ao Senhor: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Porque você é a casa. Ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, então diga isso. Ela pra você, Jesus. Declare essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
dela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Senhor Jesus, nós nos entregamos totalmente a Ti nessa manhã. Obrigado pela Tua presença que nós podemos sentir no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Obrigado por escolher fazer morada em nós. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor não escolheu habitar em tendas, mas nos nossos corações. Por isso nós queremos abri-los completamente ao Senhor nessa manhã. Fala conosco, venha receber esse louvor. Esse louvor que é fruto da nossa gratidão a Ti. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Muito bom dia, gente. Todo mundo de roupa de frio aí, né? Chegou o frio. A palavra do Senhor, no Salmo 133, diz assim. Eu conheço bem esse salmo, né, Léo Moisés? Como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando o salmista fala aqui sobre a preciosidade desse óleo, eu me lembro quando nós éramos adolescentes, um dia numa reunião na casa do Moisés, o Marcos tinha trago uma palavra, e ele foi explicar para a gente, a nossa cultura não entende muito bem isso, né? Um óleo que derrama pela cabeça, desce na barba e suja a gola, parece ser um negócio meio estranho, né? Mas se a gente for entender o que esse texto quer dizer, ele está comparando a um óleo que em Êxodo, quando Arão, irmão de Moisés, era sumo sacerdote, esse óleo servia para uma consagração para ele poder entrar no templo, né? Então esse óleo, como ele diz aqui, que é precioso, ele significava uma consagração, e uma consagração por inteiro. E ele faz essa comparação com uma união entre os irmãos, né? E a preciosidade desse óleo está na raridade também, porque ele não poderia ser usado para outra finalidade, senão para ungir o sumo sacerdote. E essa raridade, ela tem a ver com a nossa união aqui também. Porque ajuntamento de pessoas, aglomeração, a gente vê em todo lugar. Mas união entre irmãos, isso a gente não vê sempre. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Buscar a Deus. Com certeza. Então, essa raridade está presente hoje aqui. Então eu queria que você não perdesse a oportunidade. Já que está esse friozinho, você vai sair do seu lugar agora e vai abraçar pelo menos 5 pessoas. E dizer assim, ó, como é bom e agradável viver contigo, meu irmão. Amém? Pode sair, gente. Vamos lá, vamos aquecer. Antônio, é muito bom ser família com você, queridão. É muito bom ser família com você, minha princesa. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com seus irmãos.
bom estarmos juntos, né? Esquentou aí? 1000 graus. É som de festa! Pra honra e glória do Senhor! É o céu aqui na terra! Nós estamos felizes, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Amém? O Lincoln gosta de pegar a gente assim, de surpresa. Ele mandou assim, em cima da hora: mano, canta essa música. Se não fosse uma música que a gente gosta tanto, né, mano? Mas a gente tocaria do mesmo jeito.
Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Os meus olhos vejo no futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Essa estrada eu não desisto nunca mais. Estou firme, eu não desisto nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive, e aí? E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Se você sentir no seu coração, faça a oração curta de gratidão ao Senhor essa manhã. Amém? Amém, aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, pela comunhão. Amém. Obrigado, Senhor, que nós seguimos em fé, Pai, avançando para o grande propósito das nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor vai nos buscar. Amém. Temos uma armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falido é, os
parte muito bacana para vocês. E se você ficar ou tentar ficar aqui, vai perder. Pai, nós queremos te louvar pelos nossos pequenos. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E todas as vezes, ó Pai, que nós nos juntamos aqui em celebração, nós vemos a empolgação dos nossos pequenos. E nós rogamos em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. E agora nesse momento que eles serão ministrados, ó Deus, que em nome de Jesus a presença do Teu Santo Espírito em suas vidas, ó Deus, possa ser marcante. Ó Deus, que eles entendam que eles não estão indo para uma salinha, mas eles estão indo para adorar o Rei dos Reis, prestar culto ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma a vida da Adriana, abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, para que ela seja bênção na vida dos nossos pequenos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sair com a tia. Aleluia! Amém! Os adolescentes têm aula hoje, né? Podem ir com a Dani. Aleluia! Pode se sentar. Bom dia! Bom dia! Aí, que bom! Estamos juntos nesta manhã. Que bom! Que bom que você está aqui. Esse, sem dúvida, é o melhor lugar que você poderia estar. Começar a semana na presença de Deus é tudo que nós precisamos. Hoje eu quero ir direto ao ponto, dando continuidade à mensagem Espírito Santo e os dons. No domingo passado, nós iniciamos a palavra e nós caminhamos até a definição de dons espirituais, e eu quero retomar a partir desse ponto, só para você linkar com a mensagem
Essa parte da mensagem de hoje eu quero lembrar das primícias. Nos primeiros textos que nós lemos, a gente vê 3 primícias bíblicas sobre os dons espirituais. E a primeira premissa é: Deus não deseja que sejamos ignorantes acerca dos dons. O texto que nós lemos, eu quero fazer menção deles novamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Romanos 12, 6 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. 1 Coríntios 12, 24 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí, a palavra dons na Bíblia é traduzida pela palavra grega carisma, que vem do termo carismático. Nós falamos isso no domingo passado. E aí, acerca desses 3 textos que nós lemos, nós aprendemos sobre 3 premissas bíblicas de acordo com os dons espirituais. Primeiro, já disse, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Deus quer que você entenda, que você saiba o que é dom. Tenha todo o discernimento acerca dos dons, porque isso é muito importante para a sua vida. Segundo, a segunda premissa: todos temos diferentes dons. Ninguém é igual. Isso tem a ver com a nossa singularidade. Todos nós temos diferentes dons. Terceira premissa: todos os dons são importantes e dados pela graça de Deus. Não existe dom maior ou menor. Todos os dons são importantes. Por que eles são importantes? Porque foram dados por Deus para cumprir o propósito de Deus. E rapidamente, sobre a definição dos dons espirituais, a gente aprendeu: os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. Deus dá os dons. E esses dons são dados por Deus para uma finalidade específica, para a glória de Deus. Os dons que Deus nos dá nunca é para nós. Domingo passado nós falamos muito sobre isso. Aquilo que Deus nos concede nunca é para nós, irmãos. Acerca dos dons, nunca é para você. O que significa isso? O dom não é dado a nós para nós usarmos esse dom para o nosso próprio usufruto. O que você pode usar para o seu próprio usufruto? As habilidades. Habilidades não é um dom dado por Deus, no sentido de que o dom espiritual, é nesse sentido que eu estou dizendo. Quando eu falo de dons espirituais, ele tem uma finalidade específica, que é para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Os talentos naturais, os dons naturais que nós nascemos com eles, também é claro que foram dados por Deus, mas talentos e dons naturais, sim, você pode usar para o seu benefício, para a sua vida. Dons espirituais só pode ser usado para o propósito específico dado por Deus. Se você usa um dom espiritual para o seu próprio usufruto, Deus vai tirar de você. Essa é a premissa básica. Ele já nos dotou de competências para a gente fazer aquilo que nós precisamos para nós mesmos. Dons espirituais servem ao propósito, à glória de Deus e à edificação do corpo de Cristo. Dito isso, nós vamos para o segundo ponto.
acerca dos dons do Espírito Santo. Primeiro, hoje eu quero trabalhar com vocês os tipos de dons espirituais. Porque não adianta dizer para você que os dons espirituais dados por Deus é para a glória e para louvor dele, se você não souber identificar esses dons espirituais. Então agora, nessa manhã, meu propósito é fazer você entender os tipos de dons espirituais. Nesse primeiro momento, eu não vou caracterizar cada um deles. Nós vamos fazer isso e dizer para que cada um serve, o que significa. Mas nesse momento eu quero que você entenda. E aí eu usei uma definição de tipos de dons. Existem várias, mas aquela que mais eu entendi importante. Me dá o outro microfone. Que eu entendi importante é essa definição que eu vou fazer com vocês. Os tipos de dons espirituais são listados, dons espirituais, nas seguintes passagens bíblicas. Eu queria que depois você lesse essas passagens bíblicas, porque eu não vou ler todas elas aqui, vou ler algumas delas. Onde você vai encontrar na Bíblia informações sobre os dons? Primeiro, Romanos 12, versículo 5 ao versículo 8. Essa é uma das passagens que vai falar sobre os dons e um tipo de dom específico. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12, outra passagem que vai falar dos dons, também um tipo de dom muito específico. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. E também no capítulo 12, versículo 28 e 29. Também vão falar sobre dons e dons muito específicos. Várias classificações sobre os dons têm sido sugeridas. Como eu disse, eu escolhi aquilo que eu entendo ser, para mim, para nós, especialmente para nós presbiterianos, aquilo que mais claro fica. E a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam sobre os tipos dos dons espirituais se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 12, que é os dons de governo. Primeiro dom espiritual, dons de governo. O que é um dom de governo dado por Deus? É a habilidade sobrenatural de organizar, de administrar, de promover várias questões em igrejas locais, de maneira que se obtenha a máxima eficiência dessa organização. Também sobre dons de governo, foi definido como uma habilidade de levar outras pessoas a um objetivo comum. Esse é um dom de governo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para quem não estava aqui no domingo passado. Eu havia dito a vocês que essa mensagem específica sobre os dons, você ia me ver fazer aqui uma proclamação, uma ministração um pouco diferente, mais no sentido de uma aula e não no sentido de uma pregação propriamente dita. Meu objetivo aqui é mais uma aula, para que você entenda isso que é muito importante. Se o Senhor nos disse que a gente não pode ser ignorante acerca dos dons, então eu preciso entrar numa perspectiva mais profunda sobre os dons, para que a gente não seja ignorante, para que nós não sejamos ignorantes. O que está acontecendo hoje? Você sabe que pode movimentar lá e mudar a frequência? Tocar isso. Então, voltando, primeiro tipo de dons espirituais, dons de governo.
dons de governo. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12. Quais são os dons de governo que esse texto traz para nós? Como eu disse, nós vamos entrar nisso de uma forma muito específica no momento dessa série, no momento dessa palavra. Mas aqui eu só quero que você entenda o que é e quais são os dons de governo a qual a Escritura está nos falando nesse texto. Versículo 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Acerca disso, esses são os dons de governo. Voltando, o que é um dom de governo? É uma habilidade, um chamado divino, sobrenatural, com o propósito de organizar, administrar e promover várias questões na igreja local, de maneira que essa igreja, que é o corpo de Cristo, obtenha a máxima eficiência dessa organização, para que ela cumpra o propósito de Deus. Deus fez um chamado específico, deu dons específicos para que ela, como organização, cumpra o seu propósito. Então, dons de governo também foi definido como a habilidade de levar outras pessoas a um objetivo comum. O Júnior estava ministrando aqui o louvor e nos chamou a atenção para a unidade do corpo de Cristo. Sabe o que promove a unidade do corpo de Cristo? Os dons. Uma das coisas é os dons de governo. É essa capacidade dada por Deus que leva com que a gente seja um corpo e cumpra o propósito divino. Dons de governos, é muito importante isso, não são títulos. É um chamado. Quando a gente fala de pastores, quando a gente fala de apóstolos, quando a gente fala de evangelistas, de mestres, de doutores, como aparece aqui em Efésios, a ideia bíblica isso não é um título, isso é um chamado de Deus, é uma vocação dada por Deus para a organização, o corpo de Cristo, alcançar o seu propósito, o seu objetivo. Não tem a ver com o título, irmãos. Tem a ver com o chamado divino. É muito importante você entender isso. E eu estou me lembrando de algo que eu aprendi com o pastor Jeremias. Que tem gente que não foi chamado para o ministério, ele foi buzinado para o ministério. Porque o chamado é um dom que Deus concede para a glória de Deus. Eu vou falar de mim. Qual é o meu dom de governo? Meu dom de governo é o dom de pastorear. Eu sou pastor. Não no título que eu tenho, mas o dom que eu recebi do Senhor é o dom de pastorear. Você vai encontrar na liderança e em posições na organização e igreja, no corpo de Cristo, esses 5 dons. Estava ontem conversando com a Janaína e falando isso para ela. E essa foi, Deus é tão bom, porque eu preparando a mensagem, Deus me traz um discernimento muito importante. Uma igreja, ela só se torna eficiente e ela cumpre o propósito de Deus quando ela opera nos 5 dons de governo. Quando nela existem os 5 dons de governo: o pastor, o evangelista, o mestre, o doutor e o apóstolo. Isso não vai existir em uma única pessoa. Deus dá pessoas específicas para que o corpo de Cristo funcione bem. E aí eu estava refletindo sobre isso e entendi uma coisa. A igreja, no geral, tem pecado nisso, irmãos. Porque a igreja entende como um título, e principalmente a liderança entende como um título, ela opera
a partir daquilo que ela considera ser mais importante. E aí é o problema, porque a igreja perde a capacidade de caminhar numa equipe, perde a capacidade de se movimentar, de operar num corpo. Então o Senhor coloca nesse corpo o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre e o doutor, para que essa organização alcance o máximo de sua eficiência para a glória de Deus. E aí isso girou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a orar, desde o dia que eu entendi isso, para que o Senhor levante na igreja Reviver os 5 dons de governo. Porque eu sou pastor, mas a gente precisa aqui o apóstolo, a gente precisa aqui o evangelista, o mestre e o doutor. Operando nessas 5 áreas, a igreja alcança o seu máximo potencial para o propósito, para a glória de Deus. Eu me lembro de muitas vezes eu e o Marcos conversarmos, enquanto nós trabalhamos juntos em outras igrejas, porque nós não estamos trabalhando juntos só aqui. Nós trabalhamos juntos na igreja presbiteriana de Alto Paraíso, nós trabalhamos juntos na igreja presbiteriana Alvorada. E sempre foi um sonho a gente ter uma equipe pastoral. E na equipe pastoral, hoje eu entendo assim. Eu não entendia dessa forma, eu entendia que precisava de uma equipe, mas eu não entendia como ela precisava operar, e hoje eu entendo. A equipe não tem a ver com título, presta atenção, isso é muito poderoso, gente. Mas tem a ver com o chamado, com a vocação. E aí hoje eu entendo que essa equipe ela tem que ter o dom de governo apostólico, o dom de governo pastoral, o dom de governo que é o mestre, o doutor e o evangelista. A gente vai ter pessoas na equipe, quando os dons de governo se estabelecem, cumprindo o propósito específico. E aí me fez sentir, me fez entender muitas coisas. Como eu sou pastor, eu tenho dificuldades de operar em outras áreas. E aí vou desenvolvendo competências, mas competências, isso não é um dom espiritual, é uma competência. Eu fui fazer um monte de treinamento para poder aprender a dar aula, porque eu não sou mestre. Eu não tenho o dom ministerial de mestre. Você vai encontrar alguém que tem um dom de mestre, e quando ele for falar, ele for ensinar, você vai perceber que ele não é um pastor. Ele é um mestre, ele tem uma habilidade de ensino, o dom de ensino. Ele pensa de forma mais apologética, instrutiva. O apóstolo é aquele que abre trincheiras, aquele que abre caminho. Eu até desconfio que eu tenho esse dom, porque eu sou muito ousado e eu gosto de abrir caminhos. Mas é um dom apostólico. Isso não é um título. Não é um título. Eu preciso que você entenda isso. Não adianta eu querer ter um título se Deus não me chamou, irmãos. Eu conheço várias pessoas no Brasil que buscam um título, e quando se trata do apóstolo, infelizmente, muitas pessoas têm pago, financeiramente pago, para receber uma unção apostólica, como se isso fosse possível. Eu conheço gente que pagou 50 mil reais para ser ungido apóstolo. Como se isso resolvesse. Para ter um título. Não entendeu o que a Bíblia... Eu estou dizendo isso para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Faz sentido agora? Como se comprar fosse algo que trouxesse sobre mim a competência espiritual para realizar.
Não é o fato de alguém botar a mão na minha cabeça e dizer você é apóstolo que me faz um apóstolo. Não é isso, irmãos. Não é o fato de alguém botar a mão na sua cabeça e dizer agora você é um evangelista. Isso não é assim. Não é assim. Sabe por quê? Porque o dom é dado por Deus. Não é dado por pessoas. Vocês conseguem entender isso? Não é alguém botando a mão na minha cabeça e vai dizer, vai ser doutor. Que eu vou ser, irmãos. Eu estou falando acerca de dom. Dom espiritual. Não funciona assim. Deus escolhe e chama. E dá o dom para que o corpo dele opere de forma eficiente. Eu comecei a orar. Eu não preciso orar para ter pastor, irmãos. Mas eu preciso orar para ter um doutor. Eu preciso orar para ter o apóstolo, para ter o evangelista, para ter o mestre. Imagina a igreja operando nos 5 dons de governo. Por que essa igreja vai sentir falta? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estou fazendo um esforço gigantesco para construir toda a trilha educacional da Reviver. Porque eu não sou mestre. Se fosse um mestre, ia sentar e o negócio ia acontecer assim, ó, num piscar de olhos. Agora, deixa eu dizer para você o que eu faço com os pés nas costas. Preparar mensagens para pregar e fazer isso com eficiência, irmãos. É tão simples para mim. É porque Deus me deu um dom. É tão simples eu sentar para ouvir, aconselhar e fazer uma visita. Eu gosto disso, irmãos. Isso é minha paixão. Isso tem a ver com o meu dom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você que está sentado aí, você não tem um dom de governo dado por Deus sobre sua vida? Qual é o seu dom? Eu tenho certeza que nesse grupo que está aqui, existem pessoas que Deus deu dons de governo. Pessoas que são mestres, outros que são doutores, e aí eu vou explicar depois, eu não vou entrar agora, sobre o que significa cada um deles. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pastores. Eu tenho certeza. Quando eu entendi isso, eu comecei a observar vocês. Tem gente que não tem paciência nem para ouvir. E presta atenção, porque isso vai resolver o seu coração a partir de hoje. Você não tem paciência para ouvir? Provavelmente é porque você não é pastor. Você não tem esse dom. Porque a gente que tem um dom, a gente não tem pressa para ouvir. Não incomoda ouvir. O nosso desejo, quem tem um dom pastoral, é ver o outro bem. É ver Cristo na vida do outro. É ver o outro semelhante a Jesus. Curado, transformado. Então a gente tem paciência para ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas ouvindo. Para entender o que está por trás da fala. Para você, através do Espírito, ter uma palavra de transformação. Então talvez, e aí você tem que avaliar, porque se é a ausência do dom, ou é porque você é impaciente mesmo. Mas entenda, eu espero que isso hoje liberte você. Porque você não precisa se comparar com ninguém. Isso curou minha vida, irmão. Eu não quero ser igual a nenhum pastor nessa terra. Deus me fez pastor como eu sou. Do jeito intenso, não é? Às vezes eu acho que eu já me vi pregar assim, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, até eu teria medo de mim mesmo.
Tem a ver com o meu chamado. Vocês veem como eu falo com intensidade, até agora que eu estou fazendo isso. Ó. Eu quero que esse negócio entre no seu coração de verdade. Esse é o dom pastoral. Eu sofro quando alguém vai embora. Porque eu sou pastor, eu sei que ele vai se quebrar lá na esquina. Entende operar nos dons? E Deus me curou por quê? Porque eu não sou o doutor. O doutor é aquele cara que tem conhecimento científico de uma forma muito especial, gente. Ele consegue discernir as ciências e os tempos de uma forma muito especial. Evangelista é aquela pessoa que só sabe ganhar gente para Jesus. Se sentar do lado dele, ele vai falar de Jesus, você queira ou não. Ele arruma um jeito. Mas aí, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Aí o evangelista vai assumir a igreja, a liderança da igreja. Aí ele ganha 300 pessoas para Jesus. Mas ele não consegue cuidar de nenhum. Porque não é o dom dele, ele não tem paciência para ouvir. Vocês me entenderam agora? Faz sentido? A Reviver é uma igreja que vai operar na matriz dos 5 dons de governo. Amém. Nós vamos ter os mestres, que a gente vai sentar e ficar 5 horas ouvindo eles. Amém. Pastor, você já tem um que sabe cuidar de você. Nós vamos ter o evangelista, aquele que vai ganhar um monte de gente para Jesus, para eu cuidar. É assim os dons de governo. Eu espero que você tenha entendido. Segundo, Romanos 12. Segundo, tipos de dons. Dons espirituais. Dons ministeriais. Dons ministeriais. Primeiro, dons de governo. Segundo tipo, dons ministeriais. O que é o dom ministerial? São dádivas do Senhor para o serviço espiritual da igreja. Às vezes esses dons são chamados de tipo dons de ofício ou os dons de serviço. Os dons ministeriais, nós vamos encontrar isso de uma forma muito clara em Romanos capítulo 12. Não vou entrar porque vai ter o tempo, vou reprisar isso para vocês. Romanos 12, a Bíblia vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo 5 assim, ó. Assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Essa lista de dons, nós chamamos de dons ministeriais. Ministeriais porque são dons espirituais dados por Deus para o serviço espiritual da igreja, para que a igreja cumpra o seu papel de corpo. Às vezes, como eu disse, são dons chamados de dons de ofício, dons de serviço. É os dons que você precisa operar no ministério. Por exemplo, o dom de pastor pode vir acrescentado de um outro dom. Vou dar um exemplo meu. Dom de liderar. Eu aprendi a liderar. Aonde eu estou inserido, de alguma forma, eu estou na frente das coisas. Quando eu me vejo, eu já fui. Na faculdade é assim, cara. E eu gosto de liderar.
Eu me lembro quando eu tive a oportunidade de me graduar em liderança no ano de 2008, 3 anos estudando sobre liderança. Alguns dons de, como eu disse lá, dons de mostrar misericórdia, dons de ensinar, dons de servir, dons de animar. Aqui é um outro dom. A ideia de animar aqui é encorajamento. Eu gosto de fazer isso. Isso me move, isso me dá paixão. Então esses dons são dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles são para o serviço espiritual na igreja. Presta atenção nessas afirmações, porque está atrelado àquilo que eu vim ensinando a vocês. É um serviço na igreja. Por fim, 1 Coríntios capítulo 12 vai falar de uma outra lista de dons, os dons manifestacionais. Dons manifestacionais. O que são os dons manifestacionais? São os dons de manifestação de poder, de maravilha, para a promoção da glória de Deus. Alguns exemplos, capítulo 12 de Coríntios vai dizer: dons de cura, dons de discernimento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, dons de maravilhas. Você ouviu falar de gente que ora uns pelos outros e eles são curados? É um dom manifestacional. Manifesta a glória de Deus sobre a vida das pessoas. É um tipo de dons. É um outro tipo de dom. Todos esses dons têm um propósito: a manifestação da glória de Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos parar por aqui. Fique de pé e vamos orar. É sobre isso, ficar com o gostinho de Caramba, meu Deus, eu só consegui falar num ponto. Mas ficou claro para você? Hoje você sabe identificar os tipos de dons? Dons de governo, dons ministeriais, dons manifestacionais. Você pode ter todos eles, no sentido de um de cada. Provavelmente a gente tem, não vamos falar sobre esse assunto. Quer? Aí, amém, Camilo? Sabe o que a Bíblia diz acerca do querer? Que nós precisamos buscar os dons, desejar os dons, para a glória de Deus. E a minha oração hoje, nessa manhã, é que o Senhor derrame sobre nós todos os dons que nós precisamos para sermos um corpo eficiente de Cristo. Amém? Amém. Todos os dons que nós precisamos para operarmos com eficiência para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito e essa é a nossa oração. Talvez hoje você precise dizer assim: Senhor, encontre em mim. Encontre em mim, eu estou disponível, eu quero. Eu estou aqui. Como o Senhor quer operar através de mim? Me dá o dom para eu ser o instrumento do Senhor no teu corpo, para a tua glória, para teu louvor. Vamos orar assim? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Te louvamos, porque de uma forma muito especial, muito especial, nós estamos entendendo o que o Senhor quer de nós e o nosso lugar nos teus sonhos. E diante disso, do que nós temos aprendido aqui, nós queremos fazer pelo menos 2 pedidos ao Senhor nessa manhã. Primeiro, Senhor, levanta no nosso meio como família Reviver e traz todos os dons, para que nós como família Reviver cumpramos o teu propósito com eficiência. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para a glória e louvor do teu nome. E nós estamos entendendo que isso não depende de nós, depende do teu Espírito, depende do teu agir, depende das tuas dádivas. Vem sobre cada um nessa manhã e Deus derrame os dons
os dons de governo, os dons ministeriais, os dons manifestacionais, para que a glória de Jesus seja evidenciada aqui em Brasília, no Brasil e no mundo, para a glória do teu nome. Nós também te pedimos, encontre em nós aqueles que o Senhor quer operar. Encontre em nós. Nós estamos nessa manhã nos colocando disponíveis em tuas mãos. Nós estamos dizendo sim ao teu chamado, sim ao teu propósito, sim à tua vontade, sim aos teus sonhos, Pai. Pai, hoje como líder, sênior dessa igreja, eu quero te pedir, onde estiver, em Brasília, no Brasil e no mundo, entre nós e distante de nós, traga os dons de governo para reviver, operar a partir deles, para a glória do teu nome. Levante os apóstolos, Senhor. Levante, Senhor, os evangelistas. Levante, Senhor, os mestres. Levante os doutores. Levante os pastores, para que nós possamos ser uma igreja que honra o Senhor, que glorifica o Senhor, que manifesta a tua glória. Guarde os nossos corações sempre com a percepção, com a consciência de que tudo que o Senhor nos dá não é nosso, é teu. Nós somos apenas privilegiados em sermos inseridos nos teus sonhos. Deus, levanta hoje, eu oro, desperta os dons que estão adormecidos aqui, desperta os dons que estão adormecidos, põe fogo nos corações. Deus, traz a clareza, Deus, a identificação, traz a consciência do que o Senhor já deu e que está, Senhor, adormecido. Tua palavra diz que os dons, que a vocação são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor nos dá, o Senhor não tira. O Senhor não tira. Fica abafado. Fica, Senhor, escondido por causa da nossa, Senhor, negligência no relacionamento com o Espírito. Manifesta essa manhã. Levante os dons e manifesta a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3:10: ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Nós estamos agora na nossa hora da semente. E Deus tem falado grandiosamente ao meu coração sobre esse privilégio que nós temos de semear no reino de Deus. E essa semana, ao ler esse versículo, Deus me falou que quando a coisa está difícil e você tem alguma dúvida, entregue mais. Não sei qual dúvida está no teu coração, o que passou ao teu coração nessa semana, mas eu fui bombardeada de várias vezes, de várias formas, por muitas dúvidas. E ao colocar essas dúvidas diante do nosso Pai, Ele me entregou esse versículo: coloque-me à prova, se entregue mais, se doe mais, sirva mais, esteja mais perto de mim. Então, quando você estiver com qualquer dúvida, semeie mais. Temos muitos sonhos a realizar como família Reviver. E Deus quer ver a nossa disposição, a nossa entrega para que isso aconteça. E então, após Deus me entregar esse versículo e falar assim, entregue mais, eu assisti um vídeo que diz bem assim: a sua casa é a sua cara. Esse vídeo impactou muito o meu coração,
Porque ele fala que até a nossa bagunça tem que estar organizada. Até a nossa bagunça tem que estar organizada. Ou seja, para a gente entregar mais, para a gente doar mais, para a gente servir mais, nós temos que nos organizar mais. Tirar os excessos que estão atrapalhando para que o que a gente lê em Malaquias 3:10 aconteça, para que Deus derrame sobre nós tantas bênçãos que nós não teremos onde guardá-las. Amém? Chegou a hora da gente desapegar daquilo que está em excesso na nossa casa. Chegou a hora da gente desapegar daquilo que está até atrapalhando a nossa casa, de ficar organizada. Não, irmãos, vamos desapegar. Chegou a hora da gente abrir mão. Porque o que Deus diz lá em Mateus 9:17: não colocarei vinho novo em odres velhos. Nós precisamos abrir espaço para as coisas novas de Deus. Amém? Queremos coisas novas de Deus na nossa vida? Amém. Então, quando a gente estiver cantando essa canção, você tem o privilégio, através do nosso Pix ou através da nossa urna que está bem ali, de semear e receber o melhor de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha na nossa vida.
contigo. Nós entregamos nessa manhã, Pai, em sacrifício, e em gratidão, e em generosidade, Pai, a nossa oferta de amor a Ti. Abençoe aqueles que puderam, Pai, semear. E aqueles que não puderam, abra as comportas do céu, Pai. Abra as portas, oportunidades, para que eles tenham a alegria de semear no Teu reino. Nós dizemos sim, amém, porque o Teu amor não falha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda de pé, nós estamos chegando ao fim da nossa celebração, né? E eu convido você nesse instante para juntos orarmos. Irmão, só lembrando que no sábado que vem, o nosso encontro com os pais, que tinha um outro lugar para ser realizado, nós vamos realizar aqui, tá bom? Nós estamos entendendo que vai ser melhor, tá bom? Então, nosso encontro que seria na casa do irmão Duda e da irmã Iris, no próximo sábado, onde nós tivemos ontem, foi muito agradável. Por sinal, muito obrigado, queridos, sempre recebendo a gente com muito carinho. Vai ser aqui o nosso encontro. Vamos orar. Pai, nós queremos... Só um minutinho. Deixa eu abrir um espaço para você fazer algo. Você pode convidar pessoas, pais, para esse encontro. Show. Outros colegas, amigos que estão precisando de uma orientação específica sobre criação de filhos. De filhos de 100 anos para cá pode vir. Os pais, se tiver um filho de 100 anos, já pode vir. Então você pode convidar pessoas para vir para esse momento de uma conversa muito específica, muito especial sobre filhos, criando filhos à maneira de Deus. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por tudo o que aconteceu hoje aqui. Pela tua presença, ó Deus, pela palavra do Senhor que nos ensinou, ó Deus, e de uma certa forma tem ajustado em nós a disposição de entendermos o que o Senhor nos deu como dons, como talentos, para colocarmos à disposição do Senhor. Que cada um saia daqui, ó Deus, e que essa semana cada um reflita, procure buscar do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor deu, para que possa ser usado como nós aprendemos hoje, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua casa, ó Deus, para abençoarmos uns aos outros. Fica conosco, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, afasta de nós todos os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, ser com a nossa casa, ser com os nossos familiares, ser com os nossos irmãos, ser com os nossos amigos. Pai, que nenhum seja impedido de Te conhecer, que nenhum seja impedido de ser abençoado pelo Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos como igreja e nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Recebamos, pois, a bênção, irmãos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Não saia sem antes conferir se já acabou ali o café. Se não acabou, você tem motivo para ficar, para cumprimentar o seu irmão e para continuar glorificando a Deus. Ó quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Vem comunhão com os meus irmãos.
Vamos deixar aqui no museu. Você viu que gracinha? Estão levando uma casinha própria para casa. Eita, eu quero ver quando eu for lá, tá bom? Deus manda nós chegar, se a gente vai. É Jesus, bem. Faz bem para a pele, acaba o estresse.